Amém. Meus queridos, hoje eu quero trazer aqui uma palavra e eu gostaria muito da sua atenção, porque é algo que tem e está dentro de nós. O Senhor, Ele colocou isto dentro de nós. Nós temos vivenciado esta experiência com o Senhor. E hoje, este assunto aqui, ele faz parte da minha vida. A minha vida está envolta deste assunto. A minha vida, na verdade, não presta para mais nada, a não ser experimentar e viver isto aqui que nós iremos ministrar. Então, em outras palavras, a mensagem que eu vou pregar aqui nesta noite é a minha vida. Todo pregador do Evangelho, ele só terá dois tipos de mensagem. A primeira, a que ele está vivendo, e a segunda, a que ele procura viver. O resto é oratória, é homilética, é hebraico, é grego, é aramaico, é latim, é português. É um sermão bem preparado com todas as suas técnicas. Porém, somente dois tipos de mensagem o crente genuíno vive ou prega: a que ele está vivendo e a que ele procura viver. Eu não sei como que está você aqui nesta noite. Não sei se a sua vida de fato tem sido a mensagem. Talvez por alguma razão, por algum motivo, a sua vida ainda não tem sido a mensagem. No entanto, não quer dizer que não será. Até porque o fato de estar vindo aqui na casa do Senhor é justamente para se fortificar, para ser aquilo que Deus quer que você seja. E em meio a tantas lutas e batalhas enfrentadas no dia a dia, que muitas das vezes é como uma barreira para que você esteja dentro desse nível de vida cristã, e é justamente por isso que o Senhor te traz, para te dizer que Ele quer que você seja aquilo que Ele deseja que você seja. O que Deus quer que nós sejamos nesses dias de hoje? A mensagem não verbalizada, mas a mensagem vivida. Nós estamos diante de um tempo bastante caótico e difícil, em que a humanidade atravessa. Mas é bem interessante destacar que esse tempo a qual nós estamos vivendo, isto já aconteceu lá no passado. A própria Bíblia diz que não há nada debaixo do sol que não já tenha acontecido. Não há nada de novo a qual o ser humano possa olhar e dizer: nossa, quanta novidade nisto. As coisas que estão acontecendo no dia de hoje
já aconteceu na história. Isto é muito importante porque eu quero formalizar e construir aqui uma base reflexiva para que você se encontre naquilo que nós estamos começando a ministrar. Então, na geração passada, houve as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. E lá na geração passada, Deus também levantou pessoas para aquela geração. Naquela geração, pessoas foram a resposta de Deus para aquele mundo caído, caótico e depravado. No mundo onde o individualismo é pregado e é ensinado de uma forma como que um Deus, onde o princípio da unidade é um grande desafio para se construir. Um tempo em que o materialismo, não materialismo de coisa, mas uma vertente filosófica que a todo custo coloca na mente das pessoas e da sociedade um desvinculamento do sobrenaturalismo. Então, aquilo que é sobrenatural acaba sendo negado por esta filosofia. O materialismo, ele sufoca aquilo que alimenta o espírito, pois o materialismo tem uma vertente, uma posição e um foco: cegar a visão espiritual das pessoas. O segundo ponto importante a respeito disso é que, acompanhado disso, nós temos então as dificuldades e as correrias da vida. Todos os homens e mulheres de Deus de cada época e cada geração enfrentou a incredulidade individual, enfrentou a busca desenfreada por aquilo que é terreno, enfrentou a falta de visão espiritual, que eu traduzo como fervor, enfrentou as profecias e ensinos que, ao invés de aproximar o coração do homem e se aquecer na fornalha ou no fogo de Deus, distanciou o homem e o transformou em uma geladeira ambulante sem a presença de Deus. Diante desses fatos, o Senhor nunca deixou de falar, e Ele sempre levantou pessoas com estes fundamentos. A primeira coisa importante nesta noite que eu quero destacar é a respeito do conteúdo, do tema dessa reflexão. Então, assim, eu quero falar sobre as duas facetas de Deus para a resposta para uma incredulidade individual. As duas facetas de Deus como resposta para a incredulidade individual. Quando nós olhamos para esse texto, pelo menos duas coisas bastante importantes a gente percebe de cara. Primeiro, havia uma igreja. Então, isto é bastante importante destacar, porque a igreja sempre permaneceu, sempre andou pelos séculos dos séculos e sempre venceu os mesmos problemas. A segunda coisa importante a respeito do texto é que a Bíblia diz que esta igreja, ela chegou diante de um desafio. Qual foi o desafio? Do cuidado com a membresia que existia dentro daquela igreja. A terceira coisa importante é que dentro daquela igreja
existia homens com uma visão do céu, com o coração voltado para o céu, com a revelação do céu, com o entendimento do céu, com a paixão do céu, com o desejo do céu. E por que a gente vê isso? Porque chegou um momento em que houve um conflito, uma dificuldade, e exigia das pessoas uma grande correria. Veja, se a igreja de hoje não está dentro desse contexto, a igreja de hoje é uma igreja que está emergente a meio tantos desafios, há tantos problemas, há tantas correrias, que muitas pessoas acabam perdendo a visão espiritual. Dentro da igreja, então, levantou-se os homens de Deus. Os homens de Deus são aqueles que fazem a diferença no meio de um tempo de incredulidade. Os homens de Deus são aqueles que, quando a frieza espiritual está tomando de conta do ambiente, do seu contexto, eles se levantam como uma resposta de Deus para o seu povo. E a Bíblia diz então que eles chegaram a uma conclusão, e a conclusão foi essa, versículo 4: diante de todo o cenário que nos cerca, diante de toda a conjuntura de dificuldade que nós enfrentamos, enquanto a nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Algo muito importante a ser destacado aqui, porque o versículo de número 4, em outras traduções, está assim: enquanto a nós vamos nos consagrar à oração. Você já parou para refletir a respeito de que a oração é um momento específico, exclusivo, em que Deus reservou para que duas pessoas desfrutem desse momento? E é justamente por isso que a separação para este momento é muito importante. Ora, se consagrar é o mesmo que se separar. Vou tirar um momento exclusivo para isto. Vou tirar um tempo específico para isso. Vou me dedicar a isto. E vou ter isso como um trabalho. Vou ter isso como um tempo onde nada e ninguém pode me roubar dele. Todas as vezes que Deus desceu do céu na vida de um homem e de uma mulher aqui na terra, foram justamente porque estes reservaram tempo exclusivo, definitivo, específico para Deus. Os homens e as mulheres que Deus usa, estes homens agem diferente. Eles têm um tipo de comportamento para com Deus diferente. Eles têm um tipo de busca para com Deus diferente. Eles têm um propósito, eles têm um compromisso. Aliás, esta conjuntura se resume apenas em uma única palavra: foco, meta,
Os homens e as mulheres de Deus precisam ter foco e meta. São as pessoas que, ao se dedicar a Deus, eles não vão fazer um teste. Eles vão até a Deus, até que Deus venha até a eles. Nós precisamos descortinar algo mais profundo do véu que está sobre os nossos olhos. E isto vem quando nós então entendemos o ofício, o exercício da oração. O doutor Rauben A. Torre, discípulo de Moody, ele disse que a oração é a chave que abre todos os depósitos de Deus. Tudo aquilo que eu posso receber de Deus, receberei por não ser outro caminho a não ser a oração. Todas as bênçãos de Deus estão a ponto de ser alvejado para mim, mas no entanto, isto só vai acontecer depois que eu abrir a porta da oração. Enquanto eu não tirar isto como um propósito, eu vou ficar apenas beliscando nas coisas de Deus. Eu vou ficar apenas tocando em coisas pequenas de Deus. E Deus, Ele tem um rio de águas vivas para derramar sobre a tua vida. George Whitefield, no século XVIII, ele disse que ele ficava horas e horas ali se derramando aos pés do Senhor. Ele ficava lá no seu lugar secreto. Ele não saía de lá por nada. E ele escreveu dizendo: eu tenho passado horas e horas e horas derramando lágrimas aos pés do Senhor. Os homens a qual têm esse tipo de comportamento são os homens que de fato recebem a visitação de Deus. Os homens que têm esse entendimento de que precisam gastar tempo com Deus, é justamente os homens que Deus gastará tempo com eles. Não existe nada fácil. E se obter algo de Deus também não é fácil. Nós precisamos batalhar. Precisamos lutar para poder chegar lá nesse lugar. A Bíblia diz que Jacó, ele teve que ir à batalha. Ele teve que ir à luta. Ele teve que lutar com Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Até aqui você tem desejado. Até aqui você tem mencionado. Até aqui você tem sonhado. Até aqui você tem pensado. Mas você não veio lutar comigo. Se você quiser de fato receber de mim, venha falar comigo tete a tete. Venha falar comigo face a face. Eu estou aqui te esperando. A porta da graça está aberta. Existe um trono ocupado. E quem está sentado nesse trono é o teu Pai. Ele está dizendo: filho, se tu queres de fato receber algo da minha parte, abre a porta, pode entrar e venha falar comigo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
o Senhor deixou duas armas para o seu povo vencer a incredulidade. Essas duas armas, uma diz respeito unicamente a Ele. A outra arma diz respeito a mim. Aquilo que diz respeito a mim, toca em mim, mexe em mim e se move em mim. Mas aquilo que diz respeito a Ele, deve ser direcionado a Ele, deve ser intencionado a Ele, deve ser colocado um propósito nele, deve ser unicamente exclusivo a Ele. A primeira arma é a oração. A segunda arma é a palavra. Então, dentro deste conceito, temos aqui duas coisas importantes. A primeira, aquilo que toca a Deus. A segunda, aquilo que toca no homem. Deus deixou duas armas para vencer a incredulidade. E essas armas, elas vêm como uma completude. Quando uma une a outra, acontece um grande derramamento espiritual. A primeira arma é a oração. A oração toca aquilo que é eterno, mas a palavra toca, meu Pai, a oração toca aquilo que é eterno, mas a palavra toca aquilo que é temporal. Uma mexe com o tempo, a outra mexe com a eternidade. Uma toca nos homens, a outra toca em Deus. A palavra mexe com o homem, a palavra sacode o homem, a palavra converte o homem, a palavra gera fogo no homem, a palavra gera vida no homem, a palavra transforma o homem, a palavra chama o homem, a palavra vocaciona o homem, a palavra santifica o homem, a palavra dá visão ao homem, a palavra traz a salvação ao homem. Mas a oração toca em Deus, toca em Deus, toca em Deus, toca em Deus. Quando eu oro, eu não toco em você. Quando eu oro, eu toco no Senhor. Duas coisas bastante importantes para o despertamento espiritual: a dedicação à oração e a dedicação à Bíblia. Esta é a geração que Deus nos coloca com essa responsabilidade. Um período em que as trevas têm batido na porta da igreja. Um período em que a família tem sido atacada. Um período em que o que é certo, na verdade não é certo, é errado. E o que era errado, na verdade não é errado, agora é certo. Como responder a isso tudo? Só existe uma maneira: se todos os crentes congregados colocar como meta e foco, como propósito e meta, serem os homens da oração e as mulheres da palavra. Serem as mulheres da palavra e os homens da oração. Ninguém sustenta uma igreja da palavra. Ninguém sustenta uma igreja que ora. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós pregamos, Deus fala com os homens. A igreja que tem esses dois elementos, que anda dentro desse basilar, esta igreja, ela não fica fria. Esta igreja, ela recebe os dons espirituais. Essa igreja recebe a manifestação do Espírito. Aliás, se você está aqui nesta noite, é porque você é o escolhido para isto.
É porque você é escolhida para isto. O Senhor está te convocando nesta noite para este propósito, para esta missão. Eu não me importo com quem não quer orar. Eu vou orar. Eu não me importo com quem não quer a palavra. Eu vou para a palavra. David Wilkerson disse: não me importa quem não ora, eu serei um homem de oração. Madame Guiot, na França, disse: eu vou me retirar para o quarto e vou ficar lá até que Deus venha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Todo avivamento começa com isto. Todo despertamento começa com esses dois elementos: a dedicação, a oração e a palavra. Agora, é muito importante destacar aqui um segundo ponto também, porque quando a gente fala disto, algumas pessoas que nos ouvem se remete à questão do púlpito, quando a gente fala de palavra, quando a gente fala de oração. E na verdade, esse local aqui não resume essas tarefas. Você vai ser um homem ou uma mulher da palavra é no que tange a mergulhar nela, a meditar nela, a apreciar ela, ter a palavra como fonte, base, regra de fé e sustentação da tua vida espiritual, cumprindo a regra de meditar na Bíblia de dia e de noite. De noite e de dia. Eu vou ser uma mulher que não vou dormir sem ler um capítulo da Bíblia, sem meditar em um texto da Bíblia. Não deixarei minha Bíblia fechada dentro de casa. Eu vou abrir a minha Bíblia e Deus falará comigo. Quando isto acontece, aquela pequena fagulha começa a aquecer dentro da sua casa. Veja bem, muitas pessoas no Brasil são avivadas dentro da igreja, no culto público. Porém, dentro de casa, o fogo é apagado. E é justamente por isso que aquilo que a gente vê publicamente, percebe-se a falta de força nessas expressões que a gente vê. Porque, na verdade, lá no interior não tem de fato um fogo aceso dioturnamente. Eu chamo isso de o culto mecânico. O que é um culto mecânico? Existe a hora programada certa para ele acontecer. Então, eu só estou vivo e ativo espiritualmente quando eu estou no culto. Mas dentro de casa, minha casa não é um lugar da visitação. E o avivamento, ele começa por aí. Quando homens e mulheres começam a se consagrar na oração e na palavra, no ministério dentro da igreja, dentro de casa. Então, dentro desse sentido, como que a gente vai vencer essa incredulidade individual? Quando lá dentro da nossa casa, nós começarmos a colocar isto em prática. As famílias brasileiras serão tremendamente visitadas pelo Espírito Santo quando o altar da sua casa estiver erguido. Então, nós precisamos tirar um local e um tempo dentro da nossa casa para Deus. As pessoas, quando elas pensam na sua moradia, então elas pensam na casa com 3 quartos, uma sala de estar bem enorme, um sofá gigante,
uma televisão gigante, um jardim, uma piscina. E aí você vai fazendo a arquitetura do local onde você vai morar, e você planeja todos os lugares para todos os ofícios e afazeres. Até para o cachorro, existe um lugar reservado na planta das casas. Mas quantos de nós reservamos um lugar específico para se encontrar com Deus? Senhor, esse quarto aqui vai ser o local que todos os dias, não quero ver filho, não quero ver esposo, não quero ver esposa, não quero ver amigo, não quero ver ninguém. Eu quero ir para lá e só vou sair de lá quando o Senhor vier. Isto é ser homem e mulher de oração. É quando existe um tempo e um local específico para Ele. O Senhor quer abrir as cortinas do céu, mas primeiro precisamos preparar a estrutura aqui na terra. Mentes superficiais jamais receberão revelações sobrenaturais. Corações rasos não podem adentrar no profundo. George Whitefield ainda insiste dizendo que devido a essa comunhão com o Espírito Santo, a partir do momento de devoção, de piedade, de tempo exclusivo, específico para ele se via como um mergulhador profissional. E ele diz, existe 2 tipos de mergulhadores na água. Um é aquele que mergulha na superfície e ele não consegue se aprofundar, porque ele é amador. O amador não tem disciplina. O amador não tem foco. O amador não tem responsabilidade. O amador age por sentimento. O profissional age por racionalidade. Ele calcula e diz, eu vou chegar lá, eu vou até lá, eu vou insistir até chegar. E o que ele usa? Foco e disciplina. Todos os grandes moveres de Deus sobre uma igreja sempre passaram por isso: foco e disciplina. Foco e disciplina para ler a Bíblia. Foco e disciplina para ter uma vida de oração. Mas o que uma boa parte das pessoas pensam e agem? Apenas pelo sentimento. E o teu sentimento, ele pode te enganar. O sentimento meu, ele me engana. Até porque a própria palavra do termo, ou da questão, ou do ser em si, se resume: sentimento. Não é algo concreto, não é algo firme, não é algo consistente. Sentimento vai, sentimento vem, mas disciplina não. Qual é a diferença então de disciplina e sentimento? A diferença de disciplina para sentimento é basicamente isto: alguém acorda todos os dias de manhã para ir ao trabalho, com chuva, com sol, com frio, com dor de cabeça, sem dor de cabeça, mas ele vai ao trabalho. O nome disso não é sentimento, o nome disso é disciplina. As questões espirituais, meus irmãos, Deus espera que você tenha foco e disciplina. Se tornar um homem da Bíblia exigirá de você não sentimento, mas disciplina. E sabe por quê? Porque se dependesse apenas do sentimento,
Tem dia que você não está sentindo nada. Tem dia que você não sente vontade de nada. Tem dia que o teu sentimento está zerado. Como que você ora e você então vai para a Bíblia se você está contando com o sentimento? Daqui então você começa a compreender que as coisas espirituais que a gente ainda não acessou é justamente por causa disso. Falta em mim o foco e a disciplina. Agora, o que é sentimento? Sentimento é um conjunto de afeições que uma hora pode estar lá em cima, outra hora pode estar lá embaixo. Quando eu sentir de ler a Bíblia, então eu vou ler. Quando eu sentir de orar, então eu vou orar. Agora, olha que coisa importante isso. Porque o sentimento é o pai da carne. E a carne não deseja ler a Bíblia. E a carne não deseja orar. Se nós não lutarmos contra nossos próprios sentimentos, nós não teremos disciplina. E aqueles que conquistam em Deus são justamente os que têm disciplina. Todos os moveres de Deus na vida de um homem e de uma mulher foi justamente porque eles tiveram foco e disciplina. Você tem um foco para passar num concurso público. Você tem disciplina para ir trabalhar todos os dias. Mas e as coisas de Deus? Você faz só pelo sentimento? Ou você faz com foco e disciplina? É aqui que está o X da questão. Para concluir essa reflexão, Deus está nos chamando para aumentar o tom espiritual. Cada membro com a sua particularidade. Cada um com a sua individualidade. Mas Ele está esperando que você venha ter foco e disciplina. Madame Guyon, ela decidiu que apesar do sentimento, ela teria foco e disciplina. Então, ela começou a orar de 4 a 6 horas por dia. E a ler a palavra dentro desse contexto de horas. E um dia, alguém chegou e perguntou para ela: o que acontece quando você se separa para ficar a sós com Deus? Ela disse: não acontece nada. Não acontece nada? Não acontece nada. Quando você tira um tempo para orar, como é que é? Eu vou para lá, não estou sentindo nada, mas eu fico lá até que ele vem. E quando ele vem, o que acontece? Ela disse: não acontece nada. Quando você então se separa e vai para lá, e fica lá, e você começa a sentir, quando o sentimento de fato vem, aquela sensação da presença está vindo, o que acontece? Ela diz: não acontece nada. Aí alguém disse: como assim você passa tanto tempo com Deus e não acontece nada? Ela disse: é porque quando Ele vem para me apreciar. E quando eu vou para apreciar Ele. O que acontece então? Um apreciando a presença do outro. Sabe o que o Senhor está me falando para nós aqui nessa noite? Nós precisamos tirar esse tempo específico para apreciar a presença dEle a sós. Só eu e Ele. Você e Ele e ninguém mais. E assim os céus vão se abrir ao seu favor.
só para me passar o microfone. Recentemente, desde 2014 que eu trabalho por conta própria. Eu já tive 2 empresas, mas o Senhor me chamou. E quando o Senhor chama, não adianta. Se você é empresário, saiba que se Deus tem um propósito contigo, nessa esfera, um dia Ele vai te chamar. E você vai ter que abrir mão de tudo por amor a Ele. E aí, recentemente, eu estava agoniado, triste. Eu digo, meu Deus, estou trabalhando agora como autônomo e o meu ramo é de financiamento, linha de crédito. E aí todo mundo já sabe, não precisa falar mais nada. Como é que está o país em relação a isso? E o pastor Moisés sabe. E a coisa ficando ruim os negócios. Eu digo, tá bom, está nas tuas mãos, Senhor. Falei para minha esposa, vamos viver pela fé. Ela trabalha, nós também trabalhamos. Mas vamos confiar em Deus. Eu fiz um curso em 2010 de segurança privada. Você sabe que para conseguir um emprego de segurança privada, ou é um deputado, ou é alguém que te coloca lá dentro. É muito difícil. E aí, agora, há um mês atrás, do nada, o Senhor resolveu abrir a porta para mim. Então, em uma semana, uma empresa me ligou para me fazer entrevista. Eu fui lá, fiz a entrevista e pronto, passei. Pá, vai começar tal dia. Na outra semana, outra empresa me ligou para me fazer entrevista. Eu fui lá e fiz a entrevista, passei, fui em Goiânia. E agora estou trabalhando em 2 empresas de segurança. Eu não tenho um deputado, amigo meu. Sabe por quê? E é aqui que eu quero fechar com você. Porque o espiritual, ele une com o terreno. Pode vir. Para terminar, vem pastor, puxar na minha camisa, senão não termina. Pode vir. Olha só, enquanto você começar a se debruçar, a construir a tua vida espiritual, Deus vai começar a construir a tua terrena simultaneamente. Quando você começar a se debruçar para ser um homem, uma mulher mais espiritual, mais apaixonado pela igreja, pelos irmãos, coloque lá, deixe lá, confia nele, mas seja um homem e uma mulher de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, se você está aqui nesta noite, pretende prestar um concurso público, você vai estudar, mas também vai trabalhar para Deus. Se você pretende abrir um negócio, você vai correr atrás dos seus negócios, mas também você vai se empenhar, se dedicar nas coisas de Deus. E começa na tua casa com a leitura da Bíblia, oração, e desemboca aqui nesta casa. Que Deus assim vos abençoe em Cristo Jesus. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes do sangue
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar o presbítero, a sua família, rica e poderosamente. Somos gratos pela presença deles, gratos pela presença dos visitantes, que sejam sempre bem-vindos, queiram nos visitar, as portas estão abertas. Por você ter vindo nesta noite para glorificar e aprender mais da palavra do Senhor, que é orar e ler a palavra do Senhor para se fortalecer. Amém? Deus os abençoe. Estaremos passando agora para o pastor Júnior, que estará fazendo as considerações finais do culto. Glória a Deus. Coloque-se de pé, igreja. A paz do Senhor. Já vamos finalizar. Que Deus abençoe poderosamente a toda a igreja. Muito obrigado. Faço minhas palavras do nosso diácono. Que Deus abençoe poderosamente. E o presbítero, juntamente com a sua família. E que Deus possa nos dar uma noite de paz e de bênção. Amanhã é um dia maravilhoso, na sexta-feira. E amanhã já tem um evento aqui do louvor. É isso? Às 20 horas. O círculo de oração, que já foi falado aqui no sábado pela manhã, escola bíblica dominical, e domingo à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por esta noite, por este culto. Senhor, te louvamos, te bendizemos e te adoramos, Pai, porque Tu és o Deus que fala aos nossos corações. Tu és o Deus que ministra, Deus, a nossa alma, e nós estamos gratos, Pai, porque estamos na Tua casa. Aqui é o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida, Pai. Eu te agradeço pela palavra ministrada aos nossos corações. Eu te agradeço, Deus, pelos hinos entoados ao Teu santo e poderoso nome. E eu te agradeço por essa noite rica, Deus, maravilhosa. Continua conosco, Senhor. Nos abençoa grandemente, nos dê um sono reparador. Amanhã um dia todo esplendoroso, Pai, para que possamos desenvolver os nossos trabalhos. E que o Teu Espírito Santo venha nos guiar dia após dia, Pai. Continua conosco, fica conosco, Pai. Assim nós te pedimos certo da vitória em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós que aguardamos a preciosa volta de Jesus. E todos digam amém. Está terminado, queridos. Profetizo na vida do seu irmão. Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez.